Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui agora com cada um de vocês, buscando a Deus em oração. Que essa reunião de oração tenha sido proveitosa para você, que edifique a sua vida e que você esteja crescendo em espiritualidade e verdade diante do Senhor. Se você seguir o roteirinho aí da nossa reunião, você já teve oportunidade de falar com Deus, também de louvar a Ele com o hino e o cântico. E nós vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Eu quero pegar apenas 3 versículos da Palavra de Deus para falar um pouquinho, amados, sobre a obra de Jesus. É aquilo que é tão importante nós conhecermos a respeito daquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. Abra aí a sua Bíblia, livro ou carta aos Hebreus. No capítulo 2, nós vamos ver os versos 16, 17 e 18. Hebreus, capítulo 2, versos de 16 a 18, uma breve meditação na Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos diz assim, acompanha aí, depois mantenha aberto esse texto para nós meditarmos dele. Diz assim, pois ele, Cristo, evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Feche os seus olhos aí mais uma vez, pense em Deus. Vamos orar pedindo que Ele ilumine as nossas mentes agora para compreender a palavra dEle. Pai, obrigado por esse momento que Tu nos dás, de podermos nos reunir, ó Deus, para falarmos contigo, louvar o Teu nome e agora ouvir a Tua palavra, Senhor. Se conosco nesse momento, nos ajuda aqui, Senhor, dá-nos discernimento para que nós possamos entender o Teu recado, Pai. Pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, entender um pouquinho a respeito da obra de Cristo Jesus nesses 3 versículos é muito importante para nós. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo, pelo menos no versículo 16, é a esfera da obra de Cristo. É importante ver, amados, que a obra de Cristo ela está voltada para um determinado elemento da sua criação. Quando o verso 16 diz, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O que ele está querendo dizer é que a obra de Cristo Jesus está voltada para a salvação dos homens e não para as demais criaturas de Deus. Se nós olharmos a questão da importância, humanamente pensando, nós veríamos que os anjos foram criados primeiros, são mais inteligentes, mais poderosos, Mas isso não tem nada a ver com aquilo que Deus quer na esfera da questão da salvação. A Bíblia diz aí, no verso 16, que Jesus não veio para socorrer anjos, nem para salvar anjos, ou qualquer outro elemento da sua criação, mesmo sendo toda a sua criação, como diz Gênesis, alguma coisa boa. O Senhor Jesus ama, essa é a diferença, Ele ama o ser humano, Ele ama a sua criatura homem, Ele ama a descendência de Abraão, como está escrito aqui nesse versículo. E Ele veio, Jesus Cristo veio, a obra de Cristo Jesus tem o propósito de salvar o pecador, e esse é o homem, a criatura homem. Então a primeira questão aí é que Jesus, ele se fez homem, nasceu, viveu, trabalhou, ensinou aqui, curou, exerceu a sua misericórdia, sofreu, depois morreu, ressuscitou para nos socorrer e nos livrar da morte. A obra de Cristo Jesus está voltada para o ser humano. É esse que
que Ele ama. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, esse todo aquele é o homem, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Os anjos decaídos não têm nova chance de recuperação. Caíram e são condenados por isso eternamente. Mas o homem caiu também. E pelo amor que Deus tem por nós, amados, Ele envia Jesus. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender, amados, é que a esfera da obra de Cristo Jesus é a salvação do homem. Em segundo lugar, amados, o verso 17, ele diz o seguinte: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Em segundo lugar, amados, nós vamos entender a extensão dessa obra. Qual é a extensão da obra de Cristo? Então nós vamos ver que Cristo deixou a glória. Amados, Ele é Deus. Ele não precisava fazer o que fez, mas para nós entendermos quão grande é essa obra, amados, Ele deixou a glória, o seu estado de divindade, para se tornar um de nós, para se tornar uma criatura. Há pouco tempo nós fazíamos um discipulado, amados, onde tinha uma ilustração no qual era feita uma pergunta para aquele que estava sendo discipulado. Vamos supor que você estivesse ali, né, como muitas vezes quando criança a gente faz, senta perto de um formigueiro, né, e fica vendo as formigas ali trabalhando, né? Aquilo é interessante e a criança começa a descobrir essas coisas, né? E é muito interessante. Eu tive vários momentos assim na minha vida. Mas de repente você olha para aquele formigueiro e a situação é a seguinte: começa a chover. E você vê que aquele formigueiro está num local, né, em que essa chuva vem vindo uma tempestade, e essa chuva que vai cair ali, de algum modo, vai destruir aquele formigueiro, vai alagar aquela região ali onde está situado o formigueiro. A pergunta no discipulado era a seguinte: como você faria para comunicar o formigueiro daquilo que estava para acontecer? Daquela tempestade que iria vir e iria realmente aniquilar aquele formigueiro, iria inundar o lugar onde eles estavam. Como você faria para avisar, para poder salvar aquele formigueiro? E aí, diante de muitas respostas que são as alternativas aí, né? A única resposta que realmente satisfaz é se você se tornasse uma formiga para poder comunicar de forma que ela entendesse o que você estava dizendo. Porque você, como ser humano, e a formiga, você pode gritar, né? Aliás, isso é uma questão que os biólogos dizem, né? Que a formiga não ouve, ela sente o cheiro, né? Mas não ouve. Então você podia gritar o quanto quisesse, a formiga nunca ia entender o perigo que estava por acontecer. Para comunicar aquele formigueiro realmente, efetivamente, né? Você teria que se tornar uma formiga. Então elas entenderiam aquilo que você queria dizer. Foi justamente isso que aconteceu com Cristo, amados. Guardadas as devidas proporções, né? Cristo deixou a sua glória, amados. Como Criador, Ele se tornou criatura para poder comunicar o perigo que nós estávamos correndo, para avisar da catástrofe que nós vivemos e da iminência do nosso extermínio, porque o salário do pecado é a morte. E Cristo fez isso. Ele veio, se tornou um de nós, amados, e aí nós entendemos a extensão da obra de Deus nas nossas vidas. Mas ele coloca duas palavrinhas importantes aí no verso 17. Né? Ele coloca aí, vejam aí, para ser misericórdia e fiel, sumo sacerdote. Então, as duas palavrinhas importantes, amados, são misericordioso. A extensão da obra de Cristo vai nos mostrar justamente isso. A palavra misericórdia, amados, são duas palavras na realidade. Misericórdia. Córdia é coração. Misere significa miséria. Então, a misericórdia é quando
Alguém põe o coração na miséria do outro. E foi isso que Cristo fez. Ele colocou a sua vida, o seu coração na miséria do ser humano e se tornou um deles. E amados, nós vamos ver lá em Lamentações 3, alguma coisa importante sobre a sua misericórdia para entendermos a extensão da obra de Cristo. A sua misericórdia são a causa de não sermos consumidos. Oh, amados, se Deus não exercesse a sua misericórdia, nós seríamos consumidos pelo nosso pecado. O salário do pecado, volto a repetir, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a segunda palavrinha é fiel, amados. E nós vamos ver aí a extensão da obra de Cristo quando ele foi fiel ao Pai até a morte. Filipenses 2 vai dizer justamente isso. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha a extensão da obra de Deus, amados, a obra de Cristo Jesus para com as nossas vidas. Ele se humilhou a ponto de morrer, e não foi uma morte qualquer. Ele foi fiel até a morte. E nessa condição, o texto diz que ele se tornou sumo sacerdote. Por isso, pela sua misericórdia e pela sua fidelidade, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Amados, não há mais nada entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Muitos ainda recorrem, amados, a muitas outras formas de se chegar até Deus. Mas não há outra forma de nos achegarmos até Deus. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não podemos chegar até Deus se não for por Jesus. Por isso ele é o sumo sacerdote. O sacerdote é aquele que fazia a ligação entre Deus e o homem, aquele que fazia o sacrifício, aquele que expiava o pecado, porque levava até Deus o sacrifício que o povo trazia. Mas quando vem Jesus, ele faz o sacrifício permanente, e aí ele se torna o sumo sacerdote. Não é mais necessário termos sacerdote hoje, porque Jesus já o é eternamente. Verso 18, amados, nós compreendemos então a esfera, nós compreendemos a extensão, e em terceiro e último lugar, amados, nós vamos entender o poder de Deus pela obra de Cristo Jesus. Veja o verso 18, ele vai dizer aí para nós: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amados, esse versículo nos mostra que o poder da obra de Cristo Jesus tem sido negligenciado muitas vezes. Nós temos que entender que Jesus venceu a tentação. É justamente isso que o 18 está dizendo: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado. Jesus sofreu tentações, amados. Ele foi tentado, mas revidou com a própria palavra de Deus. Por isso a palavra vai nos dizer, amados: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Jesus dá o exemplo, amados, de como nós temos que ter poder para enfrentar as nossas tentações. É pela palavra de Deus, é pelo sacrifício de Jesus, porque ele venceu. E assim também nos promete a vitória, amados. E não é qualquer vitória. Romanos 8,37 vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores. Ele já venceu, amados. Deu-nos o exemplo, nos mostrou o caminho e a ferramenta para realmente passarmos pelo sofrimento da tentação. E hoje nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, amados, pelo poder da sua obra em nós. Todos nós, a exemplo de Jesus, somos tentados, mas ele venceu. E o seu poder pode também nos proporcionar
grande, ou eu diria, nos proporcionar a maior vitória e a maior arma contra as tentações. Ele venceu e nós podemos ter certeza nisso e guardar no nosso coração a sua palavra. O Senhor Jesus volta a dizer, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, amados, é a palavra de Deus que vence a tentação. É nela que nós temos que nos apoiar. E a palavra é Cristo. A revelação de Deus para as nossas vidas é Cristo. Quem fez a obra para que nós pudéssemos vencer foi Cristo. Quem tirou sobre nós e nos justificou do pecado foi Cristo. E em quem não há mais condenação. Se Cristo morreu por nós, amados, não há mais quem nos possa condenar. Por isso, amados, temos o poder de vencer as tentações, pelo poder da obra de Cristo Jesus. Amados, que Deus nos abençoe no entendimento da sua palavra. Que nós possamos entender a esfera, que nós possamos entender a extensão e o poder da obra de Cristo Jesus e que ela esteja presente na nossa vida como filhos de Deus, salvos pelo sangue maravilhoso de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, amados. Que nesse momento você possa continuar meditando na palavra de Deus. E tenha um momento agora de oração, pedindo para Deus aquilo que você necessita, intercedendo pelos pedidos que nós colocamos e aqueles pedidos que você também tem. Mas principalmente, termine a sua oração depois, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Agradecendo a Deus pela obra de Cristo Jesus, que realmente nos faz filhos hoje, que realmente nos dá o poder para vencer a tentação. Grandiosa obra que chegou até a mim e a você, e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus abençoe, amados. Que você continue meditando, que você continue orando e buscando sempre a presença do Senhor. Um abraço a todos. Deus abençoe. Quinta-feira temos culto. E no domingo temos também a nossa escola dominical e culto da noite. Vamos estar aproveitando esses momentos para estarmos juntos, louvando, bendizendo e aprendendo mais da palavra do Senhor. Grande abraço a todos. Saudades, amados, de estarmos juntos. Mas isso tudo vai acabar pelo poder da obra de Cristo Jesus. E um dia nós estaremos juntos novamente, louvando e bendizendo o nome dele. Amém?